Empresários da macro-região cobram apoio das prefeituras para salvar os negócios. Eles relatam que não estão tendo amparo dos municípios. O desespero toma conta de quem não sabe mais o que fazer. Na semana passada, nós ouvimos relatos de 2 empresários desesperados com as dificuldades que estão passando. Um de Ribeirão Preto, outro de Araraquara. Por aqui, o Matheus disse que nada tem sido feito por eles. Aqui na prefeitura a gente não tem amparo nenhum, a gente não sabe o que fazer, porque os impostos estão sendo cobrados e agora os empresários estão à deriva. Nós estamos sobrevivendo. A Associação Comercial e Industrial de Ribeirão enviou ofício à prefeitura cobrando apoio aos empresários que tiveram os negócios afetados na pandemia. A CIRP destaca que, da mesma forma que foram criadas medidas mais restritivas, também é necessário um amparo a quem tem passado por tantas dificuldades. Já que eles estão sendo impedidos de trabalhar, não é justo que eles paguem impostos, né, ou taxas como se eles estivessem em pleno funcionamento. Porque não é isso que acontece. Não tem como só exigir restrições sem dar um mínimo de suporte, já que a gente vem passando por um longo período de restrições, já há mais de 12 meses. Então, é o mínimo que a gente espera para dar o suporte aos empresários. A CIRP pede à Prefeitura a suspensão da cobrança de IPTU para as atividades que tiveram funcionamento impedido, assim como a cobrança de ISS-QN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, isenção da taxa de funcionamento comercial, industrial e agropecuária e de prestação de serviços de qualquer natureza profissional, isenção da taxa de publicidade, elaboração de um programa de refinanciamento de dívidas com a administração pública, Refis, e também de um plano prioritário de retomada para os setores mais afetados. Cobramos à administração municipal, que nos enviou uma nota informando as ações tomadas do ano passado para cá, como a suspensão da tarifa de água, coleta e tratamento de esgoto, distribuição de kits de alimentos, cestas básicas e hortifruti, mas não esclareceu o que tem feito pelos empresários. Nós vamos continuar brigando, né, e solicitando medidas alternativas para que sejam minimizados esses impactos. Que a gente não pode aceitar, né, que nada seja feito em tom de apoio aos empresários também. Não vai adiantar só o apoio à população, mas os empresários também precisam desse socorro. Socorro que também pede uma empresária de Araraquara. Eu dependo do povo, minha funcionária depende do salário, os comerciantes dependem, banca os comerciantes, banca os empregados nossos. Aí nós vamos ficar em casa, mas enquanto isso, Edinho, nós não temos condições de ficar em casa. A Prefeitura de Araraquara enviou uma nota dizendo que desde o ano passado criou um refis que deu facilidades na quitação de débitos a pessoas físicas e jurídicas que estão sofrendo com a crise econômica. Garantiu que esta semana enviou um projeto de lei à Câmara para aumentar esses benefícios. Falou que os contribuintes poderão acertar as pendências em impostos municipais e evitar que os débitos sejam questionados judicialmente, além de outras medidas sociais. Na semana passada, a Associação Comercial e Industrial conseguiu uma liminar na Justiça para a volta do funcionamento do comércio, mas a Prefeitura recorreu e ela foi suspensa. Além disso, o prefeito Edinho Silva anunciou novas medidas restritivas para os próximos dias. Estamos tentando fazer o máximo para se manter aberto, desde delivery, toda a estrutura para poder atingir o maior número de vendas e mesmo assim está difícil. Muitos amigos meus já encerraram as atividades, pessoas de 20 anos de restaurante, 15 anos, não é um cara que a gente está falando que não tem experiência ou que errou aqui, errou ali, não. São caras bons e que estão saindo do mercado e que estão com muita dificuldade. Em São Carlos, o Sistema Autônomo de Água e Esgoto suspendeu os cortes de água. A Prefeitura não concedeu isenções, apenas prorrogou sem juros os prazos de pagamentos de IPTU, ISS e taxa de licença de funcionamento. Em Franca, a administração municipal garantiu que vai distribuir R$ 300 por mês durante 90 dias para 1.000 famílias de baixa renda. O benefício começará a ser pago agora em abril. Em Sertãozinho, a administração pública disse que está promovendo reuniões e debates com o empresariado, com o CESI-BR e entidades representantes do comércio e indústria para avaliar as necessidades de cada um
e implantar medidas de apoio ao desenvolvimento econômico durante a pandemia. O que as prefeituras, estão oferecendo é o suficiente ou pode ser feito mais? Bem, eu diria que o que as prefeituras estão oferecendo dificilmente será suficiente. Mas, por outro lado, nós sabemos a situação das contas públicas, tanto de União quanto estados e municípios. Então, digamos assim que a perna da prefeitura é curta diante da caminhada que tem que ser feita. Eu vejo que o que as prefeituras precisarão fazer é usar criatividade, criar programas em parcerias com o governo estadual e federal. Eles vão precisar deixar de lado as preferências políticas, os objetivos eleitorais de 2022 e focar no elemento chamado cidadão. A hora que as prefeituras fizerem isso, que elas puserem o bem público acima do objetivo político, da conveniência política, com um pouco de criatividade e com cooperação das partes, os problemas serão resolvidos com certa rapidez. Junto com essa análise do economista, o especialista em administração pública fala que o que falta é os prefeitos fazerem um diagnóstico das cidades para verificar as potencialidades de cada município. Porque o que a gente tem notado é que os municípios têm posto os empresários como inimigos da prefeitura. E isso tem que mudar radicalmente o mais rápido possível, porque a solução parte do trabalho conjunto com as empresas, com os empresários e com os empreendedores. Enquanto a gente não colocar a cabeça no lugar novamente e começar a pensar com racionalidade, a gente vai agravar ainda mais essa crise, que é uma crise de saúde e financeira. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A gente segue falando sobre esse assunto. Recebo agora aqui pela internet o cientista político Marcos Paulo Candeloro. Candeloro, seja bem-vindo aqui. Começo te perguntando, até esse momento, essa situação, esse contexto foi jogado aí para escanteio. Mas não dá para a prefeitura fazer isso com aquele setor que muitas vezes trabalha para sustentar as próprias prefeituras, né, Candeloro? Boa tarde para você. Boa tarde, é um prazer inenarrável poder voltar aqui à Clube. Com toda certeza, a gente não pode esquecer que, na realidade, quem sustenta a prefeitura é a atividade comercial, é da onde vem a principal fonte de recursos, a captação de tributos. Portanto, em algum momento, essa retomada ela tem que ser feita inevitavelmente. Então, a perspectiva é tratar como inimigo não só o coronavírus, mas também tem se tratado o empresário como inimigo. E isso é preocupante, como pontuou o Rafael dos Anjos na sua fala anterior. Há uma questão de lida com o empresariado que, ao invés do diálogo, tem sido ofensiva, tem sido tratado como inimigo. E isso é uma questão de macro-região. Então, com certeza, essa forma de relacionamento, ela tem que mudar e tem que mudar o quanto antes, principalmente porque é o empresariado que cria, que mantém e que estrutura a própria rede de captação da prefeitura. A gente sabe que no meio dessa pandemia as prefeituras continuam cobrando aí os impostos, as taxas. Se nada for pensado a esse respeito, nós podemos ter cidades falidas no fim dessa pandemia? Nós já temos cidades falidas, essa é a grande preocupação. Todavia, a gente não pode esquecer da lei de responsabilidade. A prefeitura simplesmente não pode abdicar de fontes de receitas sem antes indicar também da onde essas receitas serão supridas. Então, é como se você não pudesse abdicar de uma fonte de renda pessoal sem antes mostrar a fiscalização pública de onde você suprirá na tua receita final essa fonte. Então, se trabalha essa lida, ela é muito complicada, principalmente para um gestor público que enfrenta uma questão de pandemia. A gente tem que observar que o diálogo, a busca de ideias, não pode ficar restrito ao setor público. O empresariado, com certeza, é uma fonte inesgotável de inovação, é uma fonte inesgotável de fontes, de cabeças pensantes, para que esse diálogo crie uma ideia de talvez uma fonte alternativa, de um meio alternativo para que as prefeituras não vão à falência e, principalmente, o empreendedor, aquele que cria empregos, também não vá à falência, como tem acontecido em muitos casos em várias cidades da região, e Araraquara é um desses exemplos.
Aqui em Ribeirão Preto, a Associação Comercial e Industrial enviou um ofício à Prefeitura cobrando uma série de medidas para manter essas empresas e, claro, aí manter também os trabalhos. Qual o peso que essas entidades têm nesse momento, nesse debate tão importante, Candeloro? Ela é fundamental, primeiro pela lida com o próprio empreendedor. Então, o papel das ACIs, de todas as cidades, é nessa lida. Olha, cumprimento das normativas de segurança sanitária e o diálogo, a leva de demandas para o executivo. Afinal, é uma associação representativa. Me preocupou um pouco o termo suspensão do documento da CI. Suspensão, mas de que forma? Qual a ideia da CI com relação às receitas públicas? Porque o município também não pode fornecer um auxílio que não tem capacidade de bancar. Esses dois termos me preocuparam, esses dois tópicos me preocuparam. Um pouco mais para frente eu concordo. Há necessidade de revisão de tributos, mas essa revisão tem que partir do ponto, tem que partir do executivo. Afinal de contas, mesmo que parta da Câmara dos Vereadores, seria uma inconstitucionalidade. O executivo que tem que pontuar da onde serão as receitas que suprirão essa abdicação de tributos, ou então esse reordenamento de tributos. Vale ressaltar que o plano orçamentário já foi aprovado, previsto no ano anterior. Candeloro, a questão aqui não envolve só empresários, como alguns querem fazer parecer, mas todo e qualquer trabalhador. Isso precisa ficar bem claro também, né? Rapidamente, por favor. Com certeza, tem que ficar bem claro, todo e qualquer trabalhador. A questão envolve o munícipe e envolve também o pensamento macro-regional. Para finalizar, a gente tem cada indivíduo responsável pela sua conduta, responsável pela transmissão do vírus e, infelizmente, também pela manutenção da vida de seus entes queridos, próximos e familiares. Então, o emprego é uma fonte inesgotável de renda, uma fonte inesgotável de saúde, mas também temos que levar em consideração a conduta pessoal. Então, com certeza. Candeloro, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Eu que agradeço. Tenha uma boa tarde. Até mais.